Meus irmãos, minhas irmãs, é uma alegria estar com vocês nesses dias. Eu tenho sido pessoalmente, profundamente edificado pela comunhão, pela adoração, sobretudo pela palavra de Deus. Dias muito especiais, muito especiais. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, pastor Paulo Júnior, pastor e pastores da igreja, irmãos da igreja, por tanta hospitalidade, carinho. Temos visto, eu tenho visto desde ontem como Deus tem abençoado este povo, feito algo muito especial em suas vidas. E a minha oração, enquanto ouvi essa palavra nessa noite, é que tudo seja realmente para a glória de Deus sempre em nossas vidas e em nossos corações. Ontem eu mencionei sobre a necessidade da Igreja de Cristo, do povo de Deus, de conciliar dois movimentos que devem ser necessariamente simultâneos, ou seja, ao mesmo tempo, e sincronizados no mesmo ritmo. No primeiro movimento nós guardamos a nossa fé, e no segundo movimento nós proclamamos a nossa fé. No primeiro movimento, guardando a nossa fé, nós encontramos a nossa identidade em Cristo. E no segundo movimento, proclamando a nossa fé, nós encontramos a nossa missão em Cristo. Ontem à noite falamos sobre a nossa identidade em Cristo, guarde a sua fé. E hoje, pela graça de Deus, iremos nos debruçar nesse segundo movimento, no qual encontramos a nossa missão em Cristo, proclame a sua fé. Abra comigo uma vez mais a palavra de Deus, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, leremos os versículos 1 a 5. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 1 a 5. Nós vimos ontem à noite, eu repito brevemente, que esta carta de Paulo a Timóteo possui pelo menos 4 diferenciais. Em primeiro lugar, o primeiro diferencial é o local. Paulo estava preso ao pregar, aliás, ao escrever essa carta. Segundo Eusébio, no século IV, ele descrevia essa prisão de Paulo como um calabouço subterrâneo, úmido e escuro, com um buraco no teto para a entrada de luz e de ar. É lá que Paulo estava. É um diferencial dessa carta. O segundo diferencial, além do local, é a circunstância. Paulo sabia que iria morrer em breve. Ele fala 2 vezes nessa carta que a morte o aguarda. Ele tem certeza que a morte o aguarda. Portanto, ele escreve aqui suas últimas palavras cheias de significado teológico e prático e paixão pelo Senhor Jesus. Ele trata sobre o essencial da nossa fé. O terceiro diferencial dessa carta é o destino. Isso é curioso, porque Paulo, ao escrever a sua última carta, ele não faz aos apóstolos. Ele não endereça essa carta para as igrejas que ele plantou ou as igrejas que ele pastoreou. Ele escreve essa carta a um jovem líder, seu filho na fé e companheiro de ministério, Timóteo. O quarto diferencial dessa carta é a abordagem, algo uma vez mais curioso. Ao escrever essa carta ao jovem Timóteo, que está iniciando a sua carreira, que está iniciando o seu ministério de líder da igreja e na igreja do Senhor Jesus, Paulo, ele não escreve sobre o início, mas sobre o fim. Ele não fala sobre os primeiros passos, ele fala sobre os últimos passos, talvez chamando a atenção de Timóteo para, ao compreender o que te aguarda no fim, preste bem atenção no passo a passo da sua caminhada em Cristo e no seu ministério cristão. John Stott, ele diz que nessa carta há 4 exortações, uma central em cada capítulo. No capítulo 1, guarda o Evangelho. Capítulo 2, sofre pelo Evangelho. Capítulo 3, permanece no Evangelho. E capítulo 4, prega o Evangelho. Nós iremos ler no capítulo 4, prega o Evangelho. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Verso 2, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não,
corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentiram coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Verso 5, podemos ler todos juntos? Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério. Louvado seja Deus! Nós encontramos aqui neste texto bíblico especial do coração de Deus para o coração da sua igreja, encontramos aqui 4 ensinos. E o primeiro ensino, que podemos chamar de ensino principal, ele se encontra justamente no versículo 2. Observem comigo, o ensino é prega a palavra, é o ensino principal. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda a longanimidade e doutrina. As expressões usadas por Paulo aqui nesse texto defendem que a pregação da palavra de Deus deve ser imperativa, urgente e também bíblica. Deve ser imperativa, pois ele usa aqui o verbo grego para pregar, ele usa aqui o verbo grego kerisso, prega. Ele é escrito no modo imperativo, ou seja, algo que precisa ser feito. E está na voz ativa, que se deve ter iniciativa para fazê-los, ou seja, devemos ser intencionais na pregação da palavra de Deus. Podemos até dizer que Paulo está dizendo aqui, ensinando, que a igreja deve ser intensa e intencional na proclamação da palavra de Deus. Portanto, a pregação do Evangelho não é uma questão de escolha, não é uma questão de estilo, não é uma questão de preferência, mas de obediência. Se você tem prazer em pregar a palavra de Deus, pregue por prazer. Se você tem alegria, pregue por alegria. Mas se lhe faltarem prazer e alegria, pregue a palavra de Deus por obediência. Pregue a palavra de Deus. Observamos que essa pregação da palavra de Deus não é apenas imperativa, mas é também urgente. Observem comigo uma vez mais no texto, pois nós encontramos aqui um dos raros textos onde Deus nos aconselha a fazermos algo fora do tempo. Nós aprendemos sempre a agir no tempo oportuno, no tempo certo, no kairos. Ontem falamos sobre a diferença entre o cronos, aquele dia do calendário, e entre o kairos, o tempo oportuno. E Paulo diz que a hora da sua morte é chegada, e essa hora, esse tempo é o kairos. Mas aqui Paulo diz a Timóteo que ele deve pregar a tempo no kairos e fora do tempo no akairos. Ou seja, não há nenhum momento que devemos deixar de lado, perder uma oportunidade para pregar a palavra de Deus. Devemos pregar a palavra em um momento oportuno ou fora de um momento oportuno. Mas cabe aqui uma reflexão. Quando o texto bíblico nos ensina que devemos pregar a palavra a tempo e fora de tempo, ou seja, mesmo quando for inoportuno, a pergunta é essa: inoportuno para quem? Muitas vezes pensamos que é para quem ouve. Parece-me que a dinâmica do texto é outra. Parece-me que é quando for inoportuno para quem prega. Ou seja, mesmo sendo inoportuno, inconveniente, pesado, desgastante, pregue a palavra de Deus, pois é algo imperativo e é algo urgente. A pregação não é apenas imperativa e urgente, mas observem comigo no texto. Ela também deve ser uma pregação, sobretudo bíblica, pois Paulo diz: prega a palavra, não as suas ideias, não as suas estruturas montadas, não a sua igreja, não a ética cristã, não o projeto missionário, não as suas realizações, nem as suas preferências, muito menos o seu estilo. Prega é a palavra de Deus, e ele nos ensina como pregar essa palavra. Ele diz: corrige, repreende e exorta. Há aqui 2 movimentos, um movimento de confronto
e um movimento de consolo. E parece-me que todo pregador da palavra precisa usar dois: confronto e consolo. E ele diz com toda longanimidade e doutrina, ou seja, extrema paciência e fidelidade às Escrituras Sagradas. Nós temos pensado e falado sobre os reformadores, temos ouvido e falado sobre os puritanos. E é interessante notarmos que os reformadores, bem como os puritanos, eles não apenas defendiam a doutrina, a piedade e a missão, mas defendiam que era necessária uma conciliação da doutrina com a piedade e com a missão. Ou seja, a doutrina, ela deveria ser traduzida para a nossa vida diária, gerando piedade, e a doutrina com piedade deveria desembocar na missão, portanto, prega a palavra. Ouvimos nessa noite sobre David Brainerd. Foi o primeiro livro que eu li quando entendi que Deus me chamava para o ministério. Meu pai me presenteou, tinha 14 anos de idade, com a biografia do David Brainerd, e disse: você lê este livro, se ainda quiser ser missionário, nós vamos conversar. E eu li, depois disse: quero ser missionário. E ele me discipulou ali durante 4 anos, até ir para o seminário. David Brainerd, puritano, homem de Deus, missionário no século XVIII, entre os indígenas da América do Norte. Ele possui esse senso, essa convicção de urgência na pregação da palavra de Deus. Nascido em 1718, logo cedo, com a fragilidade física e fragilidade emocional, ele sofria com uma depressão crônica que o acompanhou até o último dia da sua vida. Ele, fragilizado, quando Deus o chamou para o ministério, e ele queria evangelizar os índios, seus amigos, preocupados com ele, falaram: David, se Deus quiser que você vá, Ele lhe dará cura. Ao que David Brainerd respondeu: se Deus quiser que eu vá, Ele me dará forças. Deus nunca o curou, mas Deus o fortaleceu. David Brainerd, apaixonado por Deus, com paixão, ele dizia, uma paixão insubstituível pelos povos indígenas nas trevas. Ele andava a pé, a cavalo, pregando a palavra, atravessando florestas, entrando em pântanos, saúde frágil. E ele gastava pouquíssimo tempo preparando as cabanas improvisadas para passar a noite. E em seu diário ele diz o seguinte: todo minuto economizado deve ser gasto na oração e pregação do Evangelho aos indígenas. Portanto, meu irmão e minha irmã, você é salvo do Senhor Jesus. Deus o amou, Deus o chamou, Deus o salvou, Deus o tem transformado. Você é barro nas mãos do oleiro, para a glória do oleiro. E uma maneira de nós glorificarmos o oleiro é pregando as verdades do oleiro. Portanto, prega a palavra de Deus. Muitas vezes temos abraçado a doutrina e deixado a piedade. Abraçado a piedade sem doutrina. Abraçado doutrina e piedade sem missão. Nós precisamos que toda a doutrina seja traduzida em piedade e que a doutrina e piedade sejam traduzidas em missão. E o cerne da missão é este: prega a palavra de Deus. Se no versículo 2 nós encontramos o ensino principal, prega a palavra. No versículo 1 nós encontramos o ensino fundamental. Ou seja, sem esse ensino fundamental, o ensino principal é inválido. O ensino fundamental é de fato fundamento, é a base. E o ensino fundamental está no versículo 1, e nós lemos assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Então Paulo diz: prega a palavra. A principal razão para se pregar a palavra é o próprio Cristo e o reino de Cristo, como já ouvimos aqui nessa conferência. É em Jesus que Paulo conjura Timóteo e destaca
que Jesus Cristo é o Senhor de todas as coisas, Paulo diz assim, acompanhe comigo no versículo 1, aquele que há de julgar vivos e mortos. Ou seja, você prega a palavra, mas não é pela igreja, não é por você, não é por um projeto missionário, você prega a palavra, é por Jesus, e pelo que Jesus está fazendo, e ele diz, pela sua manifestação e seu reino, e isso é fantástico, porque às vezes nós temos uma ideia errônea, de que na evangelização do mundo, a igreja está indo à frente, pregando a palavra, e Jesus está atrás amparando a igreja. Isso não é teologia bíblica. Na teologia bíblica nós vemos o contrário. É Jesus que está à frente. Ele está se manifestando. É Ele quem chama, é Ele quem redime, é Ele quem nutre e envia a igreja. Por isso, os morávios, compreendendo essa teologia bíblica, criaram aquele slogan missionário, eis o Cordeiro, vamos segui-lo. E espalharam missionários por todo o mundo. E é isso que o texto diz, é pela manifestação de Jesus, Parte do nosso ministério, Rossana e eu, temos trabalhado em um projeto que visa encorajar e treinar plantadores de igrejas locais em países pouco evangelizados, onde o evangelho não tem sido espalhado. E alguns anos atrás estive em um desses países no Oriente Médio, não darei detalhes por questões de segurança, mas ali tivemos encontros com aqueles líderes cristãos, um país fechado, em 3 cidades diferentes. As reuniões não eram assim, portas abertas, mas sim de noite, às vezes de madrugada. Ninguém sabia exatamente onde iríamos nos reunir. Recebíamos uma mensagem meia hora antes. Às vezes, na parte de trás de um comércio, o proprietário era cristão, abria as portas. Sempre havia 1 ou 2 pessoas, enquanto estávamos dando treinamento teológico e missionário, 1 ou 2 pessoas do lado de fora, observando, será que é a polícia secreta? Vai descobrir, vai se aproximar. No último dia, na última cidade, estávamos ali mais de 100 líderes cristãos naquele país ali reunidos. Eles pediram que eu gastasse aquele último dia falando sobre a fidelidade a Cristo em meio ao sofrimento. Em Atos capítulo 8. Fidelidade a Cristo em meio ao sofrimento. Eu costumo dizer que aqueles que pouco têm, muito valorizam. Eles têm poucas oportunidades. Então estava ali de manhã, de tarde, até altas horas da noite, com muita alegria. No final, já era noite, momento de nós encerrarmos aquele dia de estudo da palavra de Deus. E um dos líderes se levantou e disse, vamos terminar esse momento com um momento de oração. E ali havia um pouco mais de 100 pessoas. E ele fez essa pergunta, quantas pessoas aqui foram desprezadas ou perderam contato com a sua família por causa da sua fé no Senhor Jesus? Eu fiquei admirado, quase metade levantou a mão. E ele disse, quantas pessoas aqui têm um parente ou um amigo que está preso nesse momento por causa da sua fé no Senhor Jesus? Mais da metade levantou a mão. Ele disse, vamos orar, vamos ficar de pé, ficamos ali de pé. Ele disse, podemos orar em pequenos grupos, se vocês quiserem, nós podemos também, nós aqui à frente, havia alguns pastores, podemos orar por vocês. E eles começaram a orar por causa da rejeição familiar e pelos que estavam encarcerados por causa da sua fé no Senhor Jesus. Eu estou no ministério missionário há um pouco mais de 30 anos, jamais eu presenciei um lamento como aquele lamento naquela noite. Eles oravam, clamavam e choravam. Algumas senhorinhas mais idosas gritavam de dor no meio da oração, não conseguiam sequer ficar de pé, sentavam no chão. Eram ali socorridas com uma cadeira, com um banco. Um lamento, um clamor, lágrimas derramadas, uma angústia, algo assim preocupante. Um senhor com mais ou menos 65 anos de idade veio em minha direção,
e disse, pode orar por mim? Eu falei, posso orar? Ele me abraçou, ele soluçava, ele chorava, ele lavou a minha camisa com as suas lágrimas, seu corpo tremia. Ele falava um pouco de inglês e ele, enquanto chorava, dizia assim no meu ouvido, eu perdi tudo por causa da minha fé. Eu perdi a minha família, minha esposa não fala comigo, nem meus filhos, porque eu sou cristão. Eu perdi o meu negócio, eu era um comerciante, tinha dinheiro, casa própria, carro próprio, estou desempregado por causa da minha fé. Ele disse, eu perdi até mesmo a minha saúde, porque na minha cidade sabem que eu sou cristão e no hospital não me atendem, eu perdi tudo por causa da minha fé. Mas aí ele pausou e ele disse o seguinte, mas eu ganhei a Jesus. Eu ganhei a Jesus. E alguns minutos depois, aquele lamento começou a amainar. E uma pessoa lá atrás começou a louvar a Deus. E eu não conheço a língua local. Alguém se aproximou de mim e disse, Ronaldo, ele está cantando que Deus é maior. Deus é maior. Exaltado seja Cristo. E eles começaram a cantar, e aquele lamento se transformou, meus irmãos, minhas irmãs, se transformou em sorriso, se transformou em júbilo, e aquele povo que está quebrado pelo sofrimento, agora reconhecendo que Deus é Deus, que por causa de Cristo podemos perder tudo, mas jamais perderemos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, quando o apóstolo Paulo ele ensina a Timóteo, prega a palavra, esta é a figura, não é a igreja, pastores, missionários com habilidades, com metodologias, com jeito, com um recurso, com carisma, que está plantando igreja, alcançando as nações. Não, é o Cordeiro de Deus, é a manifestação de Cristo. E Cristo, ele se manifestou em carne, é o Deus encarnado. A manifestação de Cristo é na palavra de Deus, na sua vida na terra, e pela ação do Espírito Santo, e por meio da igreja, quando a igreja obedece o seu Senhor. Portanto, o ensino principal é prega a palavra, mas o ensino fundamental é prega por causa de Cristo. Prega a palavra, mas prega por causa de Cristo. Se você não pregar por causa de Cristo, para a glória de Deus, não adianta pregar a palavra. Fundamental. Nos versículos 3 e 4, nós encontramos o ensino que eu chamo de ensino complementar. Prega por causa dos homens, é um complemento. Diz assim a palavra de Deus, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Preste atenção comigo, a principal motivação para a pregação da palavra é Cristo, a principal necessidade são os homens. Eu vou repetir. A principal motivação para a pregação da palavra é Cristo. A principal necessidade são os homens. Esses dois versos, eles encerram duas grandes questões. Primeiramente, a chamada sã doutrina, ou seja, a verdade de Deus não é algo fácil. Diz aqui a palavra, alguns não a suportarão. E esta verdade de Deus será pecaminosamente substituída pelas ideias humanas, pelos mitos, pelas fábulas, na igreja e no mundo. Alguém se aproximou de mim conversando sobre a evangelização na Europa e disse, Ronaldo, na Europa eu acho que é um mundo pós-moderno e pós-cristão, eles rejeitam a Cristo. Eu disse, não, na Europa eles não rejeitam a Cristo. Eles rejeitam a singularidade de Cristo. Se você se aproximar de um europeu e falar, eu creio em Jesus, ele vai falar muito bom para você. Fique muito bem com a sua fé. Seja feliz, mas jamais diga que Jesus é o único caminho, é a única verdade. É a singularidade de Cristo.
E é justamente nessa medida e em outras medidas parecidas que essa verdade de Deus está sendo substituída pelas ideias humanas, pelos mitos, pelas fábulas. Nós precisamos pregar, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos pregar que a palavra de Deus é absoluta. Nós precisamos pregar que o pecado existe, é real, como ouvimos nesta manhã. E nós precisamos pregar sobre a singularidade de Cristo. Não apenas que Cristo é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Ele é único. Ele é único. Ele é o único caminho de redenção entre Deus e os homens. A palavra nos diz que o motivo de se rejeitar a verdade de Deus e construir suas próprias ideias, mitos e fábulas, e esse motivo é a cobiça. E isso dá coceira nos ouvidos, ou seja, significa um incômodo. A verdade de Deus incomoda, daí os homens a substituem por outras verdades, por outros mitos, por outras ideias. E aí levanta-se uma grande e prolongada discussão entre evangelho e cultura. Qual a relação do evangelho com a cultura? E eu poderia sinteticamente dizer que o evangelho é supracultural, pois é o evangelho quem define o ser humano, não o contrário. O evangelho, ele é multicultural, pois atrai pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações aos pés do Senhor Jesus. O evangelho também é intercultural, pois essas pessoas agora salvas pelo sangue do Cordeiro Jesus formam uma igreja, um corpo, com uma mente, com um coração. O evangelho também é cultural, pois o evangelho é o próprio Deus encarnado, é o Senhor Jesus que andou no nosso chão, bebeu a nossa água, comeu a nossa comida, foi tentado pelos nossos pecados sem pecar. O evangelho também é transcultural, pois deve ser necessariamente enviado de uma cultura para outra cultura pela obra missionária. E por fim, o evangelho que é supracultural, multicultural, intercultural, que é cultural, transcultural. Este evangelho também é contracultural. Ele transforma o humano. Aquele que é tocado pelo evangelho de Deus jamais será o mesmo. Não é assim, irmãos e irmãs? Aquele que é tocado pelo evangelho de Deus jamais será o mesmo. Paul Hiebert, possivelmente o melhor antropólogo missionário na nossa geração, faleceu há poucos anos atrás. Paul Hiebert, ele dizia sobre este assunto, que o evangelho transforma o ser humano em 3 dimensões. Transforma as suas convicções, a maneira como nós cremos, transforma o seu comportamento, a maneira como agimos, e transforma a sua cosmovisão, a maneira como enxergamos o mundo. Mas ele alertava aos pregadores dizendo, precisamos pregar o verdadeiro evangelho e todo o evangelho. Pois se o povo tiver convicção, mas não tiver comportamento, isso irá gerar igrejas nominais. Se tiver comportamento sem convicção, irá gerar igrejas legalistas. E se tiver convicção e comportamento, mas sem cosmovisão, irá gerar igrejas infrutíferas. Ele alertava dizendo, são os 3 grandes perigos da nossa geração entre o povo de Deus, de sermos uma igreja nominal, legalista ou infrutífera. A verdade, meu irmão e minha irmã, é que à medida que cremos em Deus, ouvimos a voz de Deus, seguimos a Deus e servimos a Deus, o Senhor nos fortalece. E eu quero falar isso nesse momento porque, como missionário, eu sinto o que possivelmente você está sentindo. Não é fácil pregar a palavra. Talvez você ouvindo esta pregação ou refletindo sobre isso ao longo da sua vida, você chegue a essa conclusão, mas é tão difícil. Na minha família,
na minha vizinhança, para desconhecidos, na universidade onde eu estudo, zombam de mim, no escritório, por saberem que eu sou cristão, zombam de mim. Quanto mais, se eu manifestar quem é Jesus, o que Ele fez, faz e fará por nós. Pregar a palavra não é fácil. Mas nós precisamos sempre ser relembrados que Deus nos fortalece à medida que fazemos a sua vontade. Deus nos fortalece à medida que fazemos a sua vontade. Vários anos atrás fui convidado para falar em um encontro de igrejas no sul da França, um local com poucos cristãos e poucas igrejas, mas ele se reúne a cada 1 ou 2 anos, ali para uma conferência, no final de semana, e nessa oportunidade fui convidado para estar com eles. Falaria na sexta, sábado, no sábado e também no domingo. Não falo francês, então providenciaram um tradutor do inglês para o francês, e era um tradutor ideal. E quem está pregando numa língua que não é a língua daquele país, daquele povo, sabe a importância de um bom tradutor como o pastor Danilo. E aquele tradutor é um tradutor ideal, pois ele era um jovem apaixonado pela pregação, era um seminarista, estudioso de teologia, era um tradutor ideal. Toda tarde nós repassávamos o sermão, escrevia aquelas notas, ele fazia as perguntas, nós nos preparávamos, à noite eu pregava, ele traduzia e tudo corria bem. Assim aconteceu na sexta e aconteceu no sábado. No domingo à noite seria o momento, digamos, principal, porque as igrejas todas estariam reunidas. E ali, poucos minutos antes do culto, recebemos a notícia que houve um imprevisto e aquele tradutor não poderia ali comparecer. E o organizador daquele encontro disse: Ronaldo, ele não vai poder vir, mas não se preocupe, mandamos aqui um alerta, estamos esperando aí alguém que seja um voluntário para traduzir hoje à noite. E eu fiquei preocupado, não havia uma pessoa de última hora, não sabia o tema, o texto bíblico, o assunto, quem seria essa pessoa? E aquele organizador disse: olhe bem, recebi aqui uma mensagem agora, é uma senhora, ela é aposentada, ela bem frágil fisicamente, não tem vindo à igreja, mas disse que sentiu o desejo de traduzir nessa noite e já está chegando. Aliás, ela está entrando aqui. Eu olhei uma senhora muito calma, vinha caminhando em nossa direção, com uma bengala, algum problema físico. Eu a cumprimentei, falei com ela, ela falou comigo, mas ela falava de maneira assim tão baixinho, sussurrando, que eu não ouvia o que ela falava. Eu dizia: tudo bem, e ela respondia, e eu não ouvia a sua voz. Eu falei um pouco mais, puxei conversa, ela falava um pouquinho, eu não conseguia ouvir. E eu pensei assim no meu coração: não vai funcionar. Sentei ao lado daquela senhora, e eu disse: a senhora gostaria de saber em que texto eu vou pregar hoje à noite? Ela olhou para mim com um sorriso e disse: meu jovem, não se preocupe, vai dar certo. Aí eu comecei a me preocupar. Eu disse, mas insistentemente: eu tenho aqui umas anotações, notas aqui, a senhora passa os olhos, só para saber aqui os pontos principais. Ela olhou para mim, mais uma vez com aquele sorriso, e disse a mesma coisa: meu jovem, não se preocupe, vai dar certo. E eu comecei a orar. No momento do sermão, meus irmãos, eu estava preocupadíssimo. E ali eu ajudei a subir, ela encostou a sua bengala ali em um local, ela se segurou assim na plataforma, no púlpito, ajeitamos seu microfone, eu comecei a falar, e eu jamais vi uma pessoa traduzindo tão bem como aquela senhora naquela noite. Ela traduzia palavra por palavra, sentença por sentença, e do meio para o final do sermão, quando a gente fala mais rápido, está mais animado, eu terminava a frase e ela terminava a frase comigo, uma coisa assim fantástica. Terminamos ali a pregação, eu agradeci àquela senhora, ela olhou para mim, percebendo que havia passado em meu coração, e ela disse essa frase: meu jovem, Deus sempre nos fortalece quando fazemos a sua vontade. A questão não é se temos as forças, a habilidade, nem mesmo a oportunidade. A questão é obediência a Deus. Se Deus mandou, faça. Se Deus mostrou o caminho, vá.
Se Deus falou contigo, você ouça e obedeça ao Senhor. Deus vai te fortalecer à medida que você e eu fizermos a sua vontade. Portanto, obedeça a Deus. E ela olhou para mim e disse: "Eu já passou muito meu horário de dormir, com licença", e saiu. E o organizador disse: "Ronaldo, mas ela traduziu de maneira fantástica". Eu falei: "Eu vi". Ele disse: "Ela se apresentou, ela disse quem ela é?". Eu falei: "Não". Ele disse: "Eu fui tomar informações enquanto você pregava, eu descobri que ela era a tradutora do Billy Graham, quando ele vinha pregar na França na década de 70. Deus sempre nos fortalece quando fazemos a sua vontade. A questão não é o quanto nós podemos, a força que nós temos, a habilidade que nos assegura uma confiança pessoal. A questão é Deus, é a vontade de Deus, é o rumo de Deus, é a palavra de Deus, é o propósito de Deus para a sua vida. Se Deus falar, você simplesmente obedece. Ele vai te fortalecer, e Ele fortalece na caminhada. É na caminhada. Você se lembra de Mateus capítulo 28, a grande comissão, os discípulos se reúnem, eles sabem que Jesus morreu porque eles viram Jesus morrer, Jesus ressuscita, eles não veem Jesus ressurreto, mas as mulheres se encontram com o mestre envia ali uma mensagem: "Fale com os meus discípulos para me encontrarem em um ponto lá na Galileia, em um monte na Galileia". E os discípulos ouvem a mensagem, eles não tinham visto a Jesus ainda, e ficam alegres, correm para a Galileia e chegam ali, e diz o capítulo 28, versículo 16, que eles veem a Jesus, e eles o adoram, e diz: "Mas alguns duvidaram". Impressionante, mas alguns duvidaram. É impressionante porque não se trata de quaisquer homens, são homens que caminharam com Jesus 3 anos, face a face, viram Jesus pregando a palavra, curando os enfermos, expulsando demônios, viram Jesus ressuscitando mortos, e eles veem Jesus ressurreto e diz: "Mas alguns duvidaram". O mais impressionante não é isso, é que lendo o texto poderíamos esperar, mas se eles têm dúvida, Jesus vai primeiro chamar a atenção, para primeiro talvez colocá-los de lado, para primeiro eles aprenderem algo, para depois serem usados, mas logo em seguida Jesus lhes dá a grande comissão, para irem por todo mundo, fazendo discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que significa isso, meu irmão e minha irmã? É que nós somos potencialmente fracos, mas Deus nos fortalece quando fazemos a sua vontade, mas Ele nos fortalece em geral na caminhada. É na caminhada que os discípulos foram quebrantados, edificados, e logo depois, mais à frente, cheios do Espírito Santo, com a audácia do Senhor. Portanto, obedeça a Deus, obedeça a Deus. Ensino principal, prega a palavra. Versículo 2. Ensino fundamental, prega por causa de Cristo. Versículo 1. Ensino complementar, prega também por causa dos homens. Versículo 3 e 4. E nós chegamos no último ensino, no versículo 5, prega guardando o seu coração. É um ensino pessoal. Isso é lindíssimo, porque Paulo, agora inspirado pelo Espírito Santo de Deus, fala a Timóteo: você vai, você prega, você faz, crê em Deus, é para a glória de Deus, você obedeça a Deus, sendo ou não capaz, se sentindo ou não fortalecido, vá. Mas no versículo 5, ele começa agora a tratar com o coração de Timóteo. É um ensino pessoal. Meu irmão, minha irmã, devemos servir a Deus, porém, guardando os nossos corações. Versículo 5 diz assim: tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério. Tu, porém, é possivelmente o ensino mais difícil dessa carta. Porque tu, porém, significa seja diferente. Paulo está dizendo a Timóteo: Timóteo, as pessoas não querem saber de Deus, tu, porém, seja diferente. As pessoas ouvem a palavra, mas não a vivem, tu, porém, seja diferente. As pessoas têm um ministério grande, mas não para a glória de Deus, tu, porém, seja diferente. Tu, porém,
seja diferente. Mas como ser diferente? E Paulo aqui, ele traz 4 conselhos, e eu os cito rapidamente. E antes de citá-los, eu queria apenas afirmar que na dinâmica desse texto, é impressionante nós notarmos que o prega a palavra está condicionado em certa medida ao tu porém. Ou seja, se nós não temos uma vida transformada, nós não teremos a motivação bíblica para pregar a palavra de Deus. 4 conselhos. Primeiro, ser sóbrio. A palavra grega aqui para sobriedade, para ser sóbrio, tenha bom senso, equilíbrio, não seja extremado, radical, não seja, em outras palavras, um criador de casos. Aquela pessoa que complica com tudo, aquela pessoa que não facilita nada, aquela pessoa que você achar para qualquer ação, para Deus, para a glória de Deus, tudo é complicado. Ele está dizendo ser sóbrio, seja equilibrado, não lute todas as lutas, não entre em todos os caminhos, tenha discernimento. É interessante que a palavra grega para sobriedade está ligada etimologicamente a uma outra palavra também para discernimento. Ou seja, pause, pense, ore, reflita, ser sóbrio. Número 2, suporta as aflições. Se você quiser seguir a Cristo, Timóteo, você vai sofrer. Ele está aqui partindo do pressuposto que o cristão que segue verdadeiramente o Senhor Jesus vai sofrer. Portanto, suporta as aflições, o sofrimento, ele é doloroso. Eu acho impressionante essas palavras meio positivistas, meio humanistas, como se o sofrimento cristão não fosse doloroso. É doloroso. A dor é angustiante, o peso é real, a alma parece que vai ser dilacerada, mas a verdade bíblica é que o Senhor do universo, Ele está conosco todos os dias e nos fortalece para que possamos suportar. Interessante que suportar aqui não é tirar o peso, suportar aqui é dar a força para carregar o peso. É outra coisa. Número 3. Terceiro conselho é fascinante também. Faça o trabalho de um evangelista, Timóteo. E aqui nós temos vários doutores, professores de teologia e grego, então tenho que aqui pensar bem antes de falar. No meu entendimento, observando essa frase no original, faça o trabalho de um evangelista, no meu entendimento, Paulo não está dizendo a Timóteo para evangelizar. Ele está dizendo a Timóteo, cumpra a função de um evangelista. É uma outra coisa. Você se lembra que em Efésios 4:11, Paulo disse que no meio de toda a igreja, chamada para ser sal e luz, o Senhor chamou alguns para serem apóstolos, profetas, evangelistas, e lá no texto, pastores mestres. Eu penso que o que Paulo está destacando a Timóteo aqui é, Timóteo, lembre-se de uma coisa, eu sou apóstolo, você é evangelista, portanto faça o seu trabalho, não queira fazer o meu. Contente-se com o seu trabalho. Não ceda às pressões para você ser quem você não é. Não ceda às pressões para você fazer o que você não foi chamado a fazer. Eu entendo que essa ordem de Paulo, faça o trabalho de um evangelista, ou seja, cumpra a sua vocação, possui 3 implicações. Primeiramente, conheça a sua vocação, a porção que Deus coloca em suas mãos. O que Deus colocou em suas mãos, não colocou nas minhas. É uma outra porção, é um outro tempo, em outro momento. Conheça a sua vocação. Em segundo lugar, não entre em raia de competição com ninguém. Você deve ser aprovada por Deus. É o Dr. Shedd que dizia que muitas pessoas e muitos ministérios que são muito aprovados pelos homens, talvez sejam reprovados por Deus. Não entre em raia de competição com ninguém. Você tem que olhar para Deus, o que Deus requer, deseja, direciona, guia. Terceiro, tenha contentamento com o que Deus te dá.
Eu queria tanto pregar como o pastor Paulo, eu queria tanto administrar aquele colégio, aquela escola, como o nosso diretor Caio, eu queria tanto realizar aquele trabalho social como aquela irmã, é aquela habilidade. Tenha contentamento com o que Deus colocou em suas mãos. Diga, louvado seja Deus, porque Ele me chamou, me deu essa habilidade, me deu essa vocação, esse dom, essa oportunidade. Tenha contentamento em seu coração. E finalmente o quarto conselho, cumpra o ministério. Cumpra o ministério aqui significa vá até o final. Não sei se vocês vão concordar comigo. Esse é um pensamento bem pessoal. Eu acho que o mais difícil não é começar. Começar, normalmente, você está muito motivado. Você está assim, impactado. Está cheio de visão, de energia, de motivação. Eu vou começar. Aquele crente novo, quer servir, pastor, quero trabalhar, mas meu irmão hoje, não, mas eu quero fazer alguma coisa. Aqui, meu irmão, ajeite aqui a cadeira, vai ajeitar aqui mais, pastor. Aquele seminarista, eu vou evangelizar essa rua inteira. Aquele pastor novo, aquele missionário novo, aquele cristão que é advogado, aquele jovem na universidade, estou começando. Começar talvez não seja o mais difícil porque você está profundamente motivado. Talvez o mais difícil também não seja terminar. Porque ao terminar, normalmente se a jornada for prolongada, você também já tem bastante experiência. E tem muitos companheiros de caminhada que te ajudam, caminham com você. Eu creio que o mais difícil é o meio da jornada. É perseverar no meio. É perseverar, ano após ano. Estou trabalhando, não vejo frutos, persevere. Estou evangelizando a minha casa, ninguém se converteu, persevere. Estou trabalhando ali para trazer aquelas pessoas neófitas na fé a serem maduras no Senhor Jesus, mas elas têm rejeitado. Persevere. O meio da caminhada, o meio da jornada é onde nós somos, eu entendo, mais tentados a desistir. Tu, porém, ou seja diferente, e podemos aqui aplicar no nosso contexto. Marido e esposa, hoje traição e adultério é tudo normal, mas tu, porém, vocês são crentes, sejam diferentes. Irmãos e irmãs, falar uma mentirinha, contar alguma coisa que não é bem assim, não é bem verdade, isso aí todo mundo faz, é muito comum, até para ajeitar uma situação, mas vocês são crentes, tu, porém, seja diferente. Jovem, namorados, noivos, sexo antes do casamento, mas é normalíssimo, até mesmo promovido pelos amigos, mas tu, porém, vocês são crentes, sejam diferentes. Pregadores da palavra, falar, organizar e falar as coisas certas, mas com as motivações erradas, não para a glória dele, mas para a nossa glória, isso é comum, é assim que se faz. É assim que se ganha, mas você é vocacionado, é crente, tu, porém, seja diferente. O desafio mais profundo dessa carta não é prega a palavra, é o tu, porém. Pregar a palavra é muito mais fácil do que ser crente, piedoso, diferente. Eu gostaria de concluir trazendo à sua mente um pouco da história de uma mulher de Deus. Não é tão conhecida no Brasil, a doutora Helen Roseveare. A doutora Helen, missionária inglesa da WEC International, ela faleceu no dia 7 de dezembro de 2016, aos 91 anos de idade. Mulher de Deus. Ela era médica, enfermeira, missionária, graduada em Cambridge, com doutorado em medicina, extremamente preparada, profundamente treinada. Deus a chamou para servir como missionária médica.
a direcionou para a África. Ela foi para o Congo, aos 28 anos. Ali numa época em que o país passava por uma guerra civil, conflitos, região hostil. Ela tinha certeza, Deus há de me fortalecer. Com 2 anos de trabalho, doutora Helen fundou uma escola de enfermagem e formou mais de 100 enfermeiras evangelistas africanas e as espalhou por todo o país. Foi um avivamento. Com 2 anos de ministério. Enviada depois pela UEC, pela missão, para o interior do Congo, uma região chamada Nebobongo. Ela construiu, ela dizia, eu jamais pedirei dinheiro publicamente, se Deus quiser, Ele irá prover. Orou ao Senhor, viu a necessidade de um hospital. Um dia recebeu uma carta do seu pastor da igreja na Inglaterra com um cheque, dizendo a igreja que resolveu, está enviando um cheque, e era bastante dinheiro, e a visão que ela tinha, a oração em seu coração, era por um hospital. Com aquele cheque, ela construiu um hospital com capacidade para 100 leitos. Poucos anos depois, a guerra civil piorou, os rebeldes aprisionaram vários estrangeiros, missionários, incluindo a doutora Helen. Ela foi mantida em cativeiro por um tempo prolongado. No cativeiro, ela registrou vários daqueles dias em um diário pessoal. Eu gostaria de ler 2 ou 3 parágrafos para vocês, o que ela escreveu no cativeiro. Ela disse, certo dia, eles me puxam pelos pés, batem minha cabeça, eles chutam na minha boca, quebraram meus dentes, me humilharam, insultaram, agrediram dia a dia. Em outro dia, ela escreveu, em uma das noites, o horror ultrapassou todos os limites. E eu fui violentamente atacada por vários homens. Senti que Deus havia me abandonado. No dia seguinte, pela manhã, ainda quebrada, ela pega o seu diário e escreveu, logo depois senti uma impressionante presença de Deus que me dizia, Helen, estes não são seus sofrimentos, são os meus, e o Senhor me encontrou com braços abertos, indizível amor, seu conforto foi total, e eu entendi que o seu amor me era suficiente. Eu acho essa frase impactante, eu entendi que o seu amor me era suficiente. Finalmente foi liberta do cativeiro, voltou para a Inglaterra, passou 1 ano hospitalizada em tratamento físico, tratamento psicológico. 1 ano depois, melhorou. Voltou para dar um relatório para a liderança da missão da UEC e disse, estou pronta para voltar para o Congo. A liderança falou, não, de jeito nenhum. Você não pisa mais naquele país, tudo que você passou, e a guerra está pior. Ela disse, ou vocês me enviam, ou eu vou sem vocês. A missão resolveu enviar a doutora Helen, e ela voltou para o mesmo lugar. Chegou ali uma decepção, aquele hospital construído com a oferta daquela igreja amorosa, capacidade de 100 leitos, havia sido totalmente destruído e queimado. Ela orou, se Deus assim quiser, Ele há de fazer alguma coisa nova e boa. 6 meses depois, aquela igreja sem nada saber a respeito, que ela não divulgou esse assunto, enviou um recurso bem maior dizendo, faça alguma coisa que Deus lhe instrui a fazer. Ela reconstruiu aquele hospital com capacidade agora para 250 leitos e construiu um leprosário e uma maternidade. Gastou décadas da sua vida naquele país, amando o povo, perdoou seus agressores, pregou o evangelho, participou de equipes que plantaram igrejas para a glória de Deus, deixou o campo missionário, se tornou uma mobilizadora de missões. Antes de falecer, e com isso eu termino, antes de falecer, ela escreveu um artigo. Na verdade, ela escreveu esse artigo para missionários, mas eu creio que serve muito bem para cada um de nós. Na compreensão da doutora Helen, ela disse o seguinte, meus irmãos e minhas irmãs, o problema é quando não queremos só Jesus. Queremos Jesus e mais alguma coisa.
Queremos Jesus e a popularidade. Queremos Jesus e o sucesso. Queremos Jesus, mas também os aplausos. Queremos Jesus e o reconhecimento. Queremos Jesus, mas queremos ser os primeiros e os melhores. Não, meus irmãos, não, minhas irmãs, nós devemos desejar somente Jesus. Somente Jesus. Vamos orar? Curva sua cabeça. Abra o seu coração. Fale com o Senhor. Pregue a palavra. Pregue por causa de Cristo. Pregue por causa dos homens. Pregue guardando o seu coração. Tu, porém, seja diferente. Senhor Deus, nós oramos ao Senhor neste fim de noite, olhando para o Senhor e pedindo sinceramente, ó Deus, que o Senhor nos ajude a desejar somente Jesus. A nós nos desglorificarmos para glorificarmos o Teu nome, somente o Teu nome. Para que não queiramos Jesus e mais alguma coisa. Ó Deus, nós oramos nesse momento e pedimos que o Senhor nos ajude, cada um de nós, individualmente, família, igreja local, essa igreja, ó Deus, e a igreja brasileira também, a nós conciliarmos para a Tua glória, conciliarmos a doutrina com a piedade e com a missão. E nos ajude a pregar a Tua palavra, de maneira imperativa, urgente, de maneira bíblica. Ó Deus, e que a Tua palavra seja pregada não apenas pelas nossas palavras, mas também pelas nossas vidas. A maneira como nos relacionamos, como testemunhamos, a maneira como amamos. Ó Deus, quebrando o nosso coração em nome do Senhor Jesus. Às vezes não sabemos nem mesmo como orar. Não sabemos nem mesmo o que falta, ou qual é o excedente que precisa ser tirado. Mas oramos ao Senhor como orou o salmista: sonda, ó Deus, sonda o nosso coração, em nome de Jesus. Nos dê aquilo que nós não temos e precisamos, e retira de nós aquilo que temos que não glorifica o Teu nome, em nome de Jesus. Ó Deus, nos dê um profundo quebrantamento de alma, que possa, Senhor Deus, arraigado nas nossas convicções de fé na palavra do Senhor, se traduzir em uma vida piedosa, amorosa, que aponta para Jesus, cheia de coragem, mas também cheia de paz, cheia de fervor, mas também tranquilidade de alma, com muita esperança do que o Senhor há de fazer, mas também descansando no Senhor. Se há aqui irmãos, ou aqueles que nos assistem, irmãos e irmãs, que estão caídos, quebrados, caíram nas armadilhas do diabo, ó Deus, perdoa, fortalece, coloca de pé, enche o coração de fé, de esperança, de convicção, para a glória do Teu nome. Senhor Deus, eu peço por nós, pregadores da palavra, nos ajude a pregar a palavra certa, com a motivação certa, em nome do Senhor Jesus. Fala primeiro a nós, antes de falar ao povo com o qual conversamos, expomos a Tua palavra. Quebranta primeiro o nosso coração, ó Deus. Ó Pai, quanto à Tua igreja, nós pedimos ao Senhor que o Senhor se agrade, que o Senhor use o Teu povo, que possamos, ó Deus, pregar a palavra a tempo e fora de tempo, quando for inoportuno para nós, mas pregar a palavra porque o Senhor também é glorificado quando pregamos a palavra. Ó Senhor, ensina-nos a nós olharmos apenas
para o Senhor, para o Senhor. É a nossa oração sincera, em nome do Senhor Jesus. Amém, ó Deus.